Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo você vai aprender tudo sobre brigadeiro. E é claro, aprender todos os pontos de brigadeiro para você nunca mais errar. Então vem comigo! Então eu vou ensinar para vocês os 5 principais pontos do brigadeiro. Ponto de calda, cremoso, recheio, ponto de bico e o brigadeiro de enrolar. Mas antes de começar essa receita, se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da Mago. O primeiro passo dessa receita é adicionar o leite condensado na panela. E aí nós já temos 2 pontos que devemos ter muita atenção quando se trata do brigadeiro. O leite condensado é um dos ingredientes principais do brigadeiro. Ele que vai trazer essa doçura e parte também da cremosidade da nossa preparação. Então, opte sempre por usar produtos de qualidade em geral, não só o leite condensado, mas o leite condensado nesse caso vai fazer muita diferença. Nos mercados hoje encontramos o leite condensado integral e o leite condensado semi-desnatado. Qual a diferença? Um tem 6% de gordura e o outro tem 8%. Isso vai fazer total diferença na preparação e na consistência do seu brigadeiro. Então, de alguma forma, você vai ter que suprir aí essa gordura para poder alcançar esse brigadeiro mais cremoso. Aqui eu vou utilizar o leite condensado semi-desnatado que tem 6% de gordura. Mas em compensação, vou utilizar outros ingredientes aqui que eu vou agregar que vai trazer e completar o restante dessa gordura que a gente precisa. Então aqui eu vou adicionar também o creme de leite, que nós temos uma variação de porcentagem, que vai de 17% a 20% de gordura. E claro, não poderia faltar o chocolate. Aqui eu optei em usar o chocolate meio amargo, que ele vai trazer um pouco mais de cremosidade e completar lá a gordura que a gente falou no início desse vídeo do leite condensado. Outros ingredientes que também podemos acrescentar nas receitas que vão trazer essa potência da gordura é a manteiga ou também o leite em pó. Então fiquem atentos e dependendo da receita que vocês utilizem ou tipo de produto, vocês podem acrescentar esses ingredientes. E claro, para os brigadeiros tradicionais, nós usamos também o chocolate em pó. E por que eu não utilizei nessa receita? Eu optei em utilizar o chocolate em barra para exatamente acontecer esse equilíbrio de gordura. Mas se vocês utilizarem o leite condensado com 8% de gordura, que é o leite condensado integral, vocês podem também reproduzir essa receita com o chocolate em pó. O chocolate em pó, quando agregado no brigadeiro, por ser um pó, ele tem as propriedades de gordura também, mas é muito menor e aí é incorporado com outros ingredientes como açúcar, e isso vai fazer com que deixe o seu brigadeiro um pouco mais ressecado na hora do cozimento. Então ele vai acabar absorvendo ali o líquido ou a gordura do nosso brigadeiro. Então por isso é importante ter esse equilíbrio da gordura quando você optar por usar o chocolate em pó. Outra dica muito importante também é o tipo de utensílio que você vai utilizar para preparar o seu brigadeiro. Isso influencia muito o resultado final da sua receita. Então aqui nós temos 2 opções. Se você tem um cooktop ou um fogo que não é a gás, o que eu indico para você? Utilizar uma panela de inox que ela tenha o fundo triplo. Com ela, você vai conseguir fazer o cozimento certinho do seu brigadeiro sem que ele fique puxa, tá? E que ele fique cremoso e brilhoso do jeito que a gente precisa. Caso você tenha um fogão convencional, é muito importante utilizar uma panela de ferro de fundo grosso. Agora que todos os ingredientes já foram bem explicados e já estão na panela, vamos ligar o fogo. Tome muito cuidado na hora de ligar o fogo, porque temperaturas muito altas do fogo podem fazer com que o seu brigadeiro não cozinhe corretamente. E aí ele vai queimar antes de criar a consistência e chegar nos pontos que você precisa. E temperaturas muito baixas ou quando tiver muita oscilação, vai fazer com que o seu brigadeiro fique puxa, que ele demore muito para cozinhar e aí vai acabar cristalizando ou condensando demais. Então, utilize sempre a temperatura média do seu fogo, de forma que você consiga mexer sem deixar queimar e que ele vai conseguindo adquirir consistência conforme o processo de cozimento. Então, mexa bem até chegar nesse primeiro ponto que vocês vão ver. Assim que levantar a fervura, nós já temos o nosso primeiro ponto, que é o ponto de calda. Esse ponto é utilizado para cobertura de bolos mais escorridos ou até mesmo bolo vulcão. Mexendo por mais alguns minutinhos, entre 4 a 5 minutinhos, é muito rápido esse cozimento, nós chegamos no ponto cremoso.
Esse ponto é muito utilizado nos bolos piscininha, como cobertura desses bolos, ou até mesmo em copinhos, né? Brigadeiros de copinhos que a gente pode usar nas festas. Depois de mais alguns minutos cozinhando e mexendo sempre muito bem, chegamos no ponto de recheio. Esse ponto é muito utilizado para rechear bolos, né? Bolos de festa, ele tem um pouco mais de estrutura e é um pouco mais consistente. E conseguimos observar isso de uma forma muito fácil, né? Então aqui eu tô mexendo, quando eu levanto a espátula, ele começa a cair ainda um pouco mais fluido, mas ele já percebemos que ele está um pouco mais cremoso, que é exatamente esse ponto que precisamos. Ele cai sobre ele mesmo e aí nós conseguimos observar nitidamente a marcação de um ponto de brigadeiro caindo sobre o outro. Chegamos agora num ponto mais encorpado. É o brigadeiro em ponto de bico. Esse ponto nós conseguimos utilizar o brigadeiro para fazer trabalhos com bico, decorações, lembrando que ele pega a consistência depois que ele esfria, tá? Então nós cozinhamos bem, deixamos ele chegar nesse ponto e depois reservamos para ele poder chegar nesse ponto e após isso, depois de bem frio, nós conseguimos fazer trabalhos lindos ou decorações de bolos com esse ponto de brigadeiro. E uma observação muito importante que eu tenho a fazer nesse ponto é que quando passamos a espátula na superfície dele, nós conseguimos formar desenhos ou ondas. Isso facilita identificar que já chegamos e já estamos no ponto certo de brigadeiro. Chegamos no último ponto desse brigadeiro e exatamente nada mais é que o brigadeiro de enrolar. O doce que encontramos na grande maioria das festas, né? E como fazer para chegar nesse ponto? Depois de cozinhar bem, nós vamos perceber que ele vai desgrudar do fundo da panela. Quando passar a espátula, ele vai abrir como se fosse um marzinho ali e vai demorar um pouquinho mais para se juntar. E assim que eu levantar a espátula, ele vai cair em pedaços um pouco mais encorpado. E aí ele vai ficar como se fosse uma fita suspensa na espátula. Esse é o ponto ideal para o brigadeiro de enrolar. Lembrando que esse brigadeiro só pode ser enrolado e esse ponto de brigadeiro só pode ser utilizado para isso depois de bem frio, tá? E claro, gente, o brigadeiro, para ser enrolado da forma correta, é importante a gente fazer com antecedência e deixar sempre esfriar em temperatura ambiente, para ele não perder a consistência e não enganar a gente assim que ele for para a geladeira e sair e ficar numa consistência diferente. Então deixe seu brigadeiro esfriar sempre fora da geladeira antes de enrolar. Uma outra opção para você saborizar o seu brigadeiro e tornar ele um diferencial é utilizar as pastas saborizantes da Magro. Nós temos 6 sabores diferentes e nele consistem pedaços. Olha só que delícia! Imagine você agregar uma pasta saborizante no seu brigadeiro que contenha pedaços. E também elas são muito próximas a um sabor natural da fruta ou sabor de pasta que você escolher, além de terem um ótimo rendimento. Aqui eu utilizei a pasta sabor avelã nesse brigadeiro delicioso e olha só os pedacinhos que contém de avelã nessa pasta. Então é só adicionar em qualquer ponto do seu brigadeiro e saborizar ele trazendo aroma, sabor e textura deliciosa para esse doce. Um detalhe muito importante é que as pastas cítricas devem sempre ser adicionadas no final do seu preparo, para não acontecer de talhar o seu doce ou o seu brigadeiro, tá certo? Eu espero que tenham gostado da receita de hoje, das dicas, então curtam e compartilhem com os amigos. E se tiverem alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima e tchau, tchau!